aqui a gente se encontra, que alegria. Aqui a gente se conhece, a gente se reconhece. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Somos comunidade, somos amigos da cidade. Ontem nós começamos o Salmo 23 e eu falava sobre o primeiro versículo, né? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Hoje o versículo 2. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. E quando nós falamos nesse texto, eu vou me reportar ao Evangelho de Mateus, quando Jesus Cristo diz: olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, mas eu tenho o Deus Todo-Poderoso, o Pai, tem cuidado de cada uma delas. E quando nós olhamos para o texto de Mateus, Jesus referindo-se ao cuidado que Ele tem em alimentar, em vestir, em cuidar, em que todas as necessidades sejam supridas, eu volto para o Salmo 23 e eu digo que realmente Ele me faz deitar em pastos verdes e guia-me mansamente a águas tranquilas. Isso é o ato da fé. Então, se eu tenho o ato da fé, a atitude da fé, a ação da fé, eu realmente vou conseguir ver a diferença na minha vida. Por isso eu te chamo para fazer parte do projeto Amigos da Cidade, ser um amigo da cidade e estar envolvido na fé, na coragem e na ação. Esse é o nosso programa, minha convidada já está aqui, o assunto é importante para todos nós. Para todos nós. Você não pode perder o programa desta manhã, como eu gostaria que você não perdesse nenhum dos programas que nós temos pela manhã. Nossa entrevista aqui é importante e será a primeira de uma série de entrevistas e de assuntos que nós vamos estar realmente tratando sobre algo que diz respeito a todos nós, tá? Eu tenho a alegria de receber aqui a professora Janaína, ela já esteve conosco, professora Janaína Montenegro, professora do curso de Direito, né, da Faculdade Integrado. E, detalhe, nas disciplinas Direito Penal, Prática de Processo Penal e Introdução ao Estudo do Direito. Tá? Professora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, pastora, é um prazer imenso estar aqui com você novamente. Como dissemos há pouco, a temática é extremamente relevante e, apesar da minha semana estar bem atribulada, eu não deixaria de atender a um pedido da pastora, justamente pelo trabalho excepcional que a pastora tem feito aqui no município. Eu agradeço muito, por quê? Porque nós vamos falar sobre os nossos adolescentes. E quando eu digo nossos adolescentes, eu não tenho mais adolescente, né? Os meus filhos já estão crescidos e formados, enfim, mas eu tenho um neto de 6 anos, mas eu tenho uma igreja, eu tenho os adolescentes da igreja, eu ando na rua, eu vejo aquele adolescente saindo da escola, eu digo, ele é nosso adolescente. Ele faz parte da nossa cidade, famílias da nossa cidade, então ele é o nosso adolescente. Então nós vamos falar sobre os nossos adolescentes e os perigos que correm em volta da nossa adolescência hoje. Claro. Por quê? Porque falta informação, não é, professora? Sem dúvida, sem dúvida. E uma das coisas que preocupa é porque existe, infelizmente, uma informação sobre leis e sobre avaliar-se o fato de a maconha ser liberada ou não, ou como isso fica ou como não fica. Esse tipo de coisa acaba perturbando e criando uma situação constrangedora. Isso é real? É real, pastora. Na verdade, a informação mal versada, mal veiculada, ela leva a esse caos social que nós estamos vendo. Que algumas pessoas não acreditam que esteja nesse ponto de considerarmos um caos. Mas eu acredito que a pastora já deve ter visto e percebido que a situação é bem complexa mesmo. Já tem sido veiculado desde o ano passado, aproximadamente ali em setembro do ano passado, por conta da publicidade que se deu a uma decisão do Supremo Tribunal Federal de que a maconha teria sido, entre aspas, legalizado. O uso da maconha teria sido legalizado, que não é uma verdade. Então vamos esclarecer. O que aconteceu em setembro de 2015 foi que o Supremo, ao julgar um recurso extraordinário, em que o defensor público argumentou que uma pessoa que foi apreendida e processada por tráfico com 3 gramas de maconha, não teria que ser submetida a uma prisão, uma responsabilidade da lei. E o Supremo se posicionou a respeito com divergência entre os ministros. O ministro Gilmar Mendes tem um posicionamento um pouco mais tradicional
e o ministro Luiz Roberto Barroso trouxe as ideias da necessidade de se legalizar, de se rediscutir, colocando inclusive o ponto de que a quantidade é que deveria definir se o cidadão é usuário ou traficante. Essa decisão, pastora, não tem efeito vinculante nenhum para ninguém. É uma decisão isolada em um processo, um recurso extraordinário. Não era numa ação direta de inconstitucionalidade, não se discutia o artigo 28, que é o do usuário da atual lei de drogas, nada disso. Foi um posicionamento do Supremo que gerou bastante polêmica e bastante informação mal veiculada. Mas nada disso. Por enquanto, não temos nada concreto. Porque começam a se levantar grupos de interesse, né? Claro. E grupos de interesse, para que isso aconteça, vai se formatando, porque existem grupos em todo o país, em toda cidade, em todo espaço. Claro, Mas as consequências de tudo isso é que precisam ser avaliadas. Claro, é preciso lembrar que tem um projeto de lei do deputado do PSOL do Rio de Janeiro, Jean Willis, que está em apenso a outro projeto de lei do deputado Eurico Júnior, que é do PV também do Rio, que visam 2 projetos que foram protocolados em 2014, março de 2014 especificamente, que foram protocolados e o objeto de discussão é a comercialização, distribuição e uso da cannabis. Esse projeto não foi nenhuma vez, ele não foi nem remetido à Comissão de Constituição e Justiça, ele está parado do jeito que foi protocolado. Então, na verdade, a mídia fez muito alarde por algo que ainda não saiu do papel, não começaram a se discutir seriamente ainda não. E como nesse alarde, essa questão dessa informação, né, de especulações do que foi falado, está sendo visto, ou que está em cima da mesa, vamos dizer assim? Sim. Né, que nada está resolvido, acaba se criando algumas fantasias na cabeça de algumas pessoas. Sem dúvida. O adolescente e o usuário, né? O usuário de qualquer faixa etária, ele tem acreditado que ele pode usar a droga, em especial a maconha, livremente. O que a gente tem visto do ano passado para cá são usuários durante o dia, circulando livremente pelas ruas, nas praças, nos locais públicos. E é necessário esclarecer. O uso não é penalizado, ele não tem uma pena privativa de liberdade, mas é criminalizado sim. Tem outras respostas da lei, o artigo 28 está em vigor, o uso de qualquer substância proibida pela Anvisa ainda é considerado como crime, não tem uma pena, como eu disse, não vai preso, não vai privado de liberdade, mas ainda é criminalizado. Quer dizer, não existe a possibilidade de que um grupo de jovens, adolescentes, sentem-se numa esquina e façam o uso da maconha. Não, pastora. Inclusive, a Polícia Militar é autorizada a fazer abordagem, se achar que tem fundada suspeita, é autorizada a fazer todo o procedimento, porque, na verdade, o artigo 28 ainda está em pleno vigor. Claro, é um assunto que tem que ser discutido, sim, até para esclarecer, mas eu acredito que isso vai um pouquinho além do problema social. E esse problema social é que o uso não é ainda permitido de nenhuma substância que a Anvisa classifica como droga. Então, na verdade, é uma informação malversada mesmo. Porque nós, né, encontramos na cidade, e falando claramente da nossa cidade, nós encontramos na cidade com muita liberdade durante o dia, jovens que estão fazendo uso, principalmente adolescentes. Sim. Nem seria uma fase de juventude maior, não, é de adolescente mesmo. Mas se você conversar com esse adolescente que está usando, ele vai dizer assim, mas o STF legalizou, não sei o quê. Primeiro, o STF é um tribunal que interpreta questões jurídicas relacionadas à Constituição. O STF não legaliza nada, a não ser que isso vire súmula vinculante, e a súmula vinculante obriga todas as esferas da federação. A lei ainda está em vigor, a 11.343, que é de 2006, é uma lei relativamente nova, bastante dura com relação à política nacional de combate às drogas. Ela ainda está em vigor, o artigo 28 não foi declarado inconstitucional. A cannabis e qualquer outra droga continuam sendo proibidas. Então, o adolescente não é livre para nem acreditar que isso é possível. E é importante que os pais saibam que ele não tem essa liberdade.
Sim, pastor, eu já vi adolescentes argumentando com os pais justamente nesse sentido. Ah, mas não é mais proibido. Mas não, é proibido ainda sim. A questão é importante, está na crista da onda. Acredito que os legisladores daqui até 2018 vão fazer bastante tumulto em cima disso, porque como a pastora mesmo colocou, né, são grupos que acabam sendo fomentados ali para trazer as discussões. Tem que se discutir, mas por hora ainda é proibido. Esses projetos de lei nem iniciaram ainda as suas discussões, o seu trâmite legislativo, e essa decisão do Supremo é uma decisão isolada, não vinculativa. Poderia acontecer de que, quando essa discussão tomasse forma, né, de forma mais radical, que viesse também para que os municípios decidissem sobre o seu município ou não? Não pode. Não, na verdade, é a competência privativa da União. Tem dispositivos específicos na Constituição Federal que trabalham sobre isso, que versam sobre isso. É competência privativa da União legislar sobre isso. Por isso os projetos são em âmbito federal. E como que a população, como as pessoas podem se posicionar? Eu gosto da ideia, eu não gosto da ideia. Eu aceito a ideia, eu não aceito a ideia. Como que essa fala vai chegar até lá? O primeiro passo, eu acredito que é justamente o que a pastora está fazendo, que é discutir isso em comunidade. É como estávamos conversando ainda há pouco, eu fiz a experiência em sala de aula o ano passado, numa turma de primeiro período. Dividimos a turma entre prós e contras. Primeiro período, os ingressantes, na sua grande maioria, são alunos até menores de idade, tem muitos alunos com 17 anos. E esses grupos fizeram uma votação, fizeram um trabalho memorável de discussão, trouxeram argumentos a favor e contra a legalização da maconha. E ao final eles votaram e o contra ganhou, pastora. Ainda temos a maior parte do adolescente, do jovem, ali 17, 18 anos, entrando na vida adulta, contra o uso deliberado de qualquer tipo de droga. Foi uma experiência bem interessante, porque eu fiz essa tomada de opinião e a maior parte dos que votaram contra, numa margem de 10%, né, a mais de votantes aí contra o uso, a liberação do uso, votaram em favor da estrutura familiar. Trouxeram experiências ruins de casa, de abuso de álcool, droga, irmão, pai, tio, e disseram que a droga destrói a família de uma forma que ainda não pode ser legalizada na nossa estrutura social. Ela seria um tiro no pé, por exemplo. Então, eles mostram que o entendimento deles é que nós, como sociedade, não temos uma estrutura familiar para que isso venha a acontecer. Para essa liberdade tamanha. Olha, é de se pensar, porque às vezes as pessoas acham que podem fazer algumas coisas, mas não estão conseguindo olhar o seu contexto, né? Com certeza, liberdade demais também atrapalha. A pessoa pode não saber o que fazer com tanto. Nós temos também uma outra situação, professora, que é sobre jogos de azar. Sim. Onde também existem alguns grupos dentro de toda a linha do legislativo, deputados ali, que se organizam para que haja liberação de jogos de azar no país. Qual é o entendimento da lei? O que você pode expressar para nós sobre isso? Ainda é proibido, né? Também a movimentação segue no mesmo sentido. Nós temos pouco material concreto sobre isso, as discussões começaram a ser suscitadas, mas a coincidência dos dois assuntos é que ela leva à dependência. E eu não conheço de perto realidades sociais destruídas pelo vício em jogo, mas já ouvi falar que ela é tão nefasta quanto o vício em droga. Então, um pai de família, ele gasta tudo que tem num jogo de azar. Talvez... Que se torna um vício. Exatamente, é uma dependência, né? Uma dependência. Talvez, assim, acredito que como essa questão dos jogos de azar já vem sendo discutida há um pouquinho mais tempo, pela legalização de cassinos e tudo mais, tem alguns lugares aqui, principalmente aqui no Paraná, né, próximos, Paraguai, que tem ali os cassinos. Talvez se isso for estruturado de uma forma... na verdade, na minha opinião séria, isso não é muito saudável para a nossa estrutura também. O brasileiro não está acostumado, não está conseguindo condicionar tanta liberdade assim. O jogo de azar também leva à dependência, também leva à destruição de uma família. Se não legalizado, ele já leva, pastora. Acredito que se legalizado, estaremos aí com mais pais de família
com mais pais de família gastando todo o dinheiro da família, do sustento dos seus familiares com isso. Porque a pessoa, quando ela cria essa dependência, eu já lidei com casos assim de estar trabalhando com pessoas que têm essa dependência, né? Ela é e terrível. Quando ela cria essa dependência, ela não consegue enxergar. É como se estivesse realmente vivendo aquela adolescência, aquele adolescente no mundo das drogas. Exatamente. Ele não consegue raciocinar, sabe? Ele te ouve, até te ouve, mas não vai tomar uma atitude. Não, e ele tira o dependente em jogo, ele tira da família, Tira de dentro ele de tira de prover as necessidades básicas da sua família para poder investir num jogo de azar. Então eu acredito, apesar de ter uma movimentação tímida, bem mais tímida do que da movimentação para legalizar a droga, ainda estamos em nada concreto, continua sendo proibido jogos de azar. Só que a diferença, pastora, é que na droga ilícita, no uso de entorpecente, as pessoas ainda se escondem um pouco mais. O jogo de azar é um pouco mais deliberado. As pessoas fazem ali a sua fezinha, tem os tunguetes e tudo mais. Ainda acaba sendo um pouquinho tolerado mais socialmente do que a droga. Que traz tanta violência quanto, né? Exatamente. Porque cria-se a violência, cria-se o adolescente, a criança que vê a violência do pai e da mãe, as brigas constantes, a falta de dinheiro, para onde foi o recurso da família, e que de repente essa criança cresce, torna-se um adolescente e vai para o mundo... Propenso a vícios também. Vai para o mundo das drogas porque torna-se mais fácil. Propenso a vícios também. Né, de amenizar aquela dor, aquela revolta. Sabe, pastor, eu tenho sempre refleti sobre isso e tenho refletido no seguinte sentido: tem gente que acredita que usar uma determinada substância entorpecente ou mesmo se sentir livre para poder gastar todas as suas economias num jogo de azar é a tradução da liberdade. E para mim é o contrário. Cada vez que você se vicia, você está condicionada a esse vício. Isso realmente te aprisiona. Qualquer tipo de vício não é ser livre para ter um vício. O vício te aprisiona num mundo muito particular e destrutivo. Ele destrói a personalidade, destrói a família e vira um efeito bola de neve, como a gente costuma chamar no seio social. Vai ficando cada vez pior. E vai distanciando, né? O jogo leva a pessoa a ficar fissurada no jogo e em estar com aquele grupo de pessoas que jogam. Exatamente. Então, distancia afetivamente essa pessoa do contexto familiar, da presença de filhos, de esposa ou de esposo, porque tem muitas mulheres que têm esse vício, esse mal. Então, distancia da sociedade. E eles vão ficando cada vez mais fortalecidos entre eles nesse aprisionamento, nessas correntes. Com certeza. Então, a ideia de que eu posso me viciar, eu posso usar a droga que eu quiser, isso é liberdade, é uma ideia completamente contrária. Isso não é liberdade, isso é aprisionamento. A droga ilícita, ou a substância química, destrói a sua personalidade. Você é aquilo que a droga faz você ser. E o jogo de azar destrói a sua condição humana de prover o sustento da sua família, de estar presente com a sua família em momentos importantes. Eu conheço pais de família que não participaram de momentos importantes, assim, de formatura de filho, sabe? Momentos que são fundamentais, porque estavam jogando. Então, o vício, ele destrói qualquer pessoa porque ele te aprisiona mesmo. Com certeza. Professora, nós falamos sobre esses assuntos e nós entendemos que tudo isso existe, como eu disse, grupos, pessoas que trabalham para que se torne lei, quer dizer, liberado e lei. Claro que é uma discussão muito intensa e nós sabemos que lá também temos os grupos daquelas pessoas parlamentares que têm o cuidado pela família, têm o cuidado pela sociedade e vão trabalhar para refutar tudo isso. Mas nós, a população, sabe, essa pessoa que mora, que está lá na sua casa, que já está aposentada, que nem está trabalhando mais, um aposentado, aquele senhor avô, avó, eles precisam estar atentos a tudo isso que está acontecendo? Sem dúvida, pastora, sem dúvida. Estar atentos e disseminar essas informações. Hoje as pessoas, na verdade, elas confundem um pouquinho, né? O tipo de assunto que se deve falar na mesa do jantar, na mesa do almoço, com os filhos, com os netos. Se perde muito tempo falando em bobagem e se esquece de consolidar tais valores.
Então, o assunto da mesa, eu costumo dizer que, pelo menos na minha família, o assunto da mesa do almoço de domingo não é fofoca, não é bobagem. A gente conversa sobre política, a gente conversa sobre circunstâncias que são relevantes para a sociedade, a gente coloca assuntos como esse em pauta, as providências, por exemplo, que um governo está fazendo para o nosso município. Aí você fala assim, nossa, mas professora, que assunto chato. Não é. São assuntos de extrema relevância, enriquece, fortalece o vínculo familiar, dissemina esses valores. Na hora de conversar com o vizinho, vamos conversar. Então, com o mesmo poder que se dissemina uma informação ruim, tem que se disseminar essa informação válida também, essa informação boa, esses valores sociais que são tão importantes. Sua presença aqui foi fundamental. Você Imagina, sempre brilha, você é uma pessoa bonita, imagina, e obrigada. consegue passar para nós, né, baseado naquilo que é lei, que é realidade, que é verdade, o que nós estamos vivendo, sabe? Imagina, pastor, eu que agradeço. Estávamos comentando isso. Eu, como formadora de opinião, sou professora universitária, não tem como ser diferente. É uma forma também de solidificar a responsabilidade profissional que tenho, que é além da sala de aula. Então, todas as vezes que o programa Amigos da Cidade me convidar, eu vou estar sempre à disposição, pastor. Eu é que agradeço. Então, se prepare, porque nos próximos dias nós vamos precisar de você. Estou à disposição, pastora. Muito obrigada. Eu que agradeço, nós agradecemos, tá? Muito obrigada. E eu quero agradecer muito a Deus por essa manhã, por esse momento que nós estamos aqui juntos, pela professora mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus porque eu entendo que isso é o propósito de Deus. É quando nós estamos fazendo algo que não é algo que é para nós, mas nós estamos fazendo para um conjunto, para um contexto de pessoas, porque a sua vida faz parte da minha vida. Eu cruzo com você, talvez mesmo sem conhecer você ali na rua, mas você faz parte da minha vida, da minha história, da minha cidade, do meu estado e do meu país. E é ser humano, e eu tenho certeza que, sendo assim, nós fazemos parte do contexto do que Deus formou, do que Deus criou e do que Deus idealizou. Por isso, vamos juntos fazer essa grande diferença, porque eu sofro muito na minha pele, eu sofro na minha carne, quando eu vejo pessoas que eu amo, adolescentes, crianças que eu conheci e que hoje são jovens e que saem da sua casa, vão para um outro espaço diferente da sua família, viver com pessoas diferentes e que não conseguem mais encontrar o valor do amor, o valor da família, porque estão possuídas pelo poder da droga, pelo poder da sedução de algo que está levando ao aprisionamento, como nós falamos aqui agora, que é a realidade. Por favor, se você está me assistindo, você talvez precise ser essa pessoa que diga, opa, eu preciso mudar. Algo precisa acontecer. E se você faz parte dessa família, eu quero dizer para você, há esperança. Vamos lutar porque há esperança. Amanhã é quarta-feira e nós estaremos aqui com o programa Amigos da Cidade, se Deus quiser, trazendo para você essa mensagem que temos nos exposto a fazer. Até amanhã. Aqui a gente passa todo dia, aqui a gente se encontra.